pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, eu sou aluno do 10º período do curso de Direito do UGB de Barra do Piraí, sou monitor da matéria de Direito Civil 1 e essa é a nossa terceira aula da monitoria. Aqui a gente vai voltar um pouquinho na matéria e falar sobre os tópicos de prescrição e decadência, tópicos que a professora e a turma acham que precisam aprofundar um pouco. Então é importante a gente usar esse momento da monitoria para conseguir abordar alguns temas que precisam ser reforçados, principalmente considerando que essa é uma turma que começou durante a pandemia, estudou mais durante a pandemia do que presencialmente, então é normal ter dificuldade em alguns assuntos. A gente vai tratar então agora, nesse momento, de decadência e prescrição. O que vem a ser esses dois institutos? A gente precisa ligá-los à ideia de caducidade. Caducidade é basicamente a perda de um prazo para alguma coisa. Os dois se resumem em isso, a perda de um prazo. Agora, a gente tem que entender como a perda desse prazo afeta a pessoa que tem aquela pretensão, ou que tem aquele direito e que quer buscar esse direito, né, concretizá-lo. Então, como essa caducidade vai afetar ali os seus interesses? Na prescrição, o sujeito ele tem a pretensão de obter ali, de conseguir do outro a prestação que lhe é devida, tá? Então aqui a gente está falando de uma pretensão. E aí essa pretensão, quando a pessoa ali que deve cumprir, né, a obrigação, aquela prestação, quando essa pessoa não a cumpre, surge para o sujeito o direito a uma condenação, o direito de exigir uma condenação, de exigir na justiça, então, que aquela outra pessoa seja condenada a cumprir com a prestação que ficou combinada. Com a perda desse prazo, então, quando essa é a situação, né, existe então uma pretensão ali, passou o prazo, acontece a prescrição, que é a perda da pretensão. Isso é basicamente isso, a prescrição. Então, aquela pessoa, ela não tem mais ali o direito de mover uma ação para obter o cumprimento daquela prestação que ela pretendia, que era dela de direito. A lei, ela vai trazer, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas a lei vai trazer os prazos e qual situação, qual prazo cabe em determinada situação, tá? A diferença da prescrição para decadência é que na decadência a gente não está falando de uma mera pretensão de obter uma prestação. A gente está falando de um poder, um direito que aquela pessoa tem a alguma coisa. Aqui, esse direito que a pessoa tem, ele é ligado à ideia de constituir ou desconstituir um negócio jurídico. Então, na decadência, esse sujeito ele tem o poder ali para constituir ou para desconstituir um negócio jurídico, uma relação, tá? Um poder que é dado a ele pelo próprio direito. Quando esse direito ele é desrespeitado, esse direito do sujeito é desrespeitado, ele pode, então, ajuizar essa ação para constituir ou para desconstituir o negócio jurídico que ele pretende. Ocorre a decadência quando o prazo para que ele faça isso passa. E aí ele não vai ter mais o direito de constituir ou de desconstituir nada, né? Esse poder, contrário da pretensão, é o poder. Quando a gente pensa que a prescrição, a pretensão leva a uma ação condenatória, em que alguém é condenado a fazer alguma coisa, na decadência a gente tem esse poder, e aí a ação que a gente tem que pensar é uma ação de constituição ou de desconstituição de algum negócio jurídico, não de condenação em alguma coisa. A gente tem ainda algumas coisas que são imprescritíveis, que são perpétuas, que não vão sofrer decadência ou prescrição. E exemplo delas são ações declaratórias, por exemplo, ou então uma que a gente pode pensar aí é uma ação de divórcio, em que a pessoa ali tenha a intenção de desconstituir o casamento, tá? Esses são exemplos de ações que não vão perecer ali de direitos, né? De pretensões que não vão perecer ali pelo Instituto da Decadência ou da Prescrição. Algumas características aqui da prescrição. Ela está entre os artigos do 189 e 206A do Código Civil. Tá? Esses são os artigos que vão estabelecer ali as regras principais sobre o Instituto da Prescrição. A prescrição, ela pode ser renunciada. Como funciona a renúncia na prescrição? Bem, a gente já viu que na prescrição existe ali uma pretensão. Então, eu tenho a pretensão
de cobrar o cumprimento de uma prestação de João. E aí João não cumpre. Eu deixo passar o período que eu tenho para fazer essa cobrança. E aí esse meu direito de ação ele prescreveu, porque eu fiquei parado. Ele prescreveu. O fato dele ter prescrito não impede que João, ainda assim ciente da sua responsabilidade, ciente daquela obrigação que ele havia firmado, cumpra com a prestação. Porque aqui a prescrição, ela encerra para mim o direito que eu teria de cobrá-lo. Mas ela não extingue aquela obrigação que já havia sido determinada. Não, aquela continua existindo, eu só não posso mais cobrar. Essa prescrição, então, ela pode ser renunciada por aquela pessoa que seria cobrada, por aquela pessoa que é o devedor de uma obrigação, por exemplo, né? Então, a gente tem a possibilidade de renúncia dentro do Instituto da Prescrição. Dentro ainda do Código Civil, a gente tem algumas regras que dizem que o prazo prescricional ele não pode ser alterado. A lei ela traz o prazo prescricional para determinar, para diversas situações, diversos casos. São prazos que não podem ser alterados pela vontade das partes, tá? São prazos que podem ser interrompidos ou suspensos. Lembrando que suspender é aquele onde ele para ali, no momento da suspensão, quando a situação de que o suspende acaba, ele volta de onde ele parou. Enquanto que quando ele é interrompido, ele para, acontece o evento ali que o interrompe e ele volta a contar desde o início, tá? Essa é a diferença entre interrupção e suspensão. E aí, essas são causas que estão previstas ali na lei, especialmente no artigo 206 e nos seus parágrafos. Tá? A gente tem aqui também que a prescrição ela pode ser reconhecida de ofício. O que é isso? Quando então eu entro na justiça, eu entro com uma ação pretendendo a realização daquela prestação, determinada prestação que me devem, eu cobro isso na justiça. Se tiver passado o prazo que eu tenho, ou seja, se essa minha pretensão tiver prescrito, o juízo ele pode reconhecer de ofício essa prescrição como uma preliminar, tá? Ela pode ser reconhecida então diretamente ali pelo juízo. Um exemplo de prescrição que a gente tem, o exemplo que eu acho que fica mais claro de entender, é o que está no artigo 206 do Código Civil, no parágrafo 5º. Ele fala das dívidas líquidas, né? É uma dívida certa que eu tenho com alguém, ou que alguém tenha comigo. E aí, se essa pessoa não me paga no período de 5 anos, e ao mesmo tempo, durante esse período, eu não entro com uma ação de cobrança, prescreve-se o meu direito de cobrar, tá? Então, depois de 5 anos, tratando-se de uma obrigação de uma dívida líquida, de um pagamento de uma dívida líquida, em 5 anos, prescreve o meu direito de cobrar esse valor. É aqui que a gente volta naquela situação da renúncia. Se então esse meu devedor, ele sabendo que a obrigação ainda existe, eu só não posso mais cobrar, ele quiser pagar, ele renuncia o direito ali à prescrição, porque agora eu não posso mais cobrar, se ele não quiser me pagar, não tem nada que eu possa fazer. Ele renuncia ao direito ali à prescrição e me paga. Isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Passando então para o Instituto da Decadência. A decadência, ela está entre os artigos 207 e 211 do Código Civil. A decadência, ela não pode ser renunciada. É uma diferença. A decadência, o seu prazo, ele pode ser convencionado entre as partes, tá? A gente tem o que a lei fala, mas a gente tem a decadência que às vezes vai estar prescrita em contrato. E aí, as partes elas podem então convencionar o prazo de decadência para determinada situação ali que o contrato estiver prevendo. As situações de suspensão e de interrupção que a gente vê na prescrição, aqui não acontecem em regra, tá? Então ele é um prazo que não pode ser suspenso, é um prazo que não pode ser interrompido. A gente tem algumas exceções, como quando houver a previsão do CDC para isso, ou então quando o envolvido ali for menor incapaz. E quanto ao reconhecimento de ofício, enquanto a prescrição ela pode ser reconhecida, a decadência deve ser reconhecida. Um exemplo que a gente tem de decadência está no artigo 179 do Código Civil. Ele fala ali do prazo de 2 anos que as partes têm para anular, as partes interessadas têm para anular um contrato feito entre ascendente e descendente, né? A gente pode ter, então, uma situação de um contrato simulado ali entre ascendente e descendente, em que, na verdade, eles estão tentando uma forma de antecipação da herança. E aí, essa simulação de contrato verificada pelos interessados, eles terão 2 anos para pedir a anulação. Esse é um prazo decadencial.
depois desses 2 anos, não existe mais para eles o direito, o poder de desconstituir aquele negócio jurídico firmado no contrato, tá? O exemplo, então, que a gente tem de uma situação que será imprescritível ou incaducável ou perpétua da ação de divórcio, por exemplo, como eu já falei, né? Mas aqui só para já incluir mais um exemplo. Uma ação de divórcio que a qualquer momento as partes podem usufruir do seu poder, do seu direito de desconstituir aquela relação.